Bom dia, senhores. Hoje mais um Batalha do Século, mas eu falaria um pouco primeiro sobre a Oi, né? Que desaba a ESPN, chegaram a desabar 30%, as ONs 15%, recuperaram um pouco aí e sairão do índice, tudo pela solicitação desse pedido judicial. Mas antes de mais nada, um bom dia, espero que todo aqui teste aqui até aqui de som e imagem. Bom dia aí a todos. O pessoal tá falando que tá sem áudio. Bom dia, doutor Danilo Zanini. Bom dia, Celso. Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui no canal da Infomoney. Fiquem à vontade para escrever ao lado direito da tela de vocês. Tem um chat para vocês interagirem com a gente aí. E bastante informação importante que a gente vai passar para vocês. Celso, acho que o som tá ok. Fica à vontade aí para começar a falar de Oi. Eu acho que muita gente tem dúvida em como a empresa vai continuar, qual que vai ser os próximos passos aí. Acho que vai ajudar bastante gente, tá bom? Esse foi o maior pedido de recuperação judicial já feito por uma empresa brasileira. Lembrando, né, que a OGX chegou a fazer em 2013 um valor equivalente a 11 bi 200. Isso dá... Oi superou 65 bi para uma empresa que tem uma dívida líquida de 53 bilhões de reais, ou seja, ela solicitou um valor bem acima desse valor. E o que muda quando ela pede suspensão, né, ela pede recuperação judicial, ao invés de alguém, né, solicitar decretar falência da companhia? Primeiro, ela suspende o pagamento de dívidas, né? Ela acaba suspendendo para tentar se reestruturar. É o fim do mundo para a companhia? Ainda não. A companhia tem ativos, ela tem a concessão, né, de telefonia, tanto celular quanto fixa, Oi TV, né? É uma concessão, seria uma das maiores, né, companhias de telecom brasileira. Tem informações, né, do bilionário egípcio, lembra do rumor que surgiu, né, o Naguib Sawiris, estaria disposto a investir na companhia e essa queda nas ações poderia dar oportunidade para ele comprar. Se não resolvendo o problema, você vai, provavelmente, a Anatel dividiria a companhia entre as 3 outras companhias do setor, né? TIM, Claro e Vivo, por participação provavelmente de market share. Quem tem market share, o maior market share é a Vivo, depois você tem a Claro e depois você tem a TIM. Então dividiria entre elas por market share digamos assim, os clientes da Oi, né, migrando por região, separando isso, né? Então, para o cliente da Oi, a empresa continua no operacional, né? O que ela fez foi evitar o pagamento de dívidas que tem vencimento agora no curto prazo e seria insustentável ali para a companhia. Olhando, né, como acionista, a ação pode valer 1 centavo? Pode. Já a dívida é mais difícil a dívida valer 1 centavo, se essa empresa quebra. Mas aí, quem recebe primeiro é o credor, não um acionista. O acionista é o último a receber o valor pela companhia. Acho que isso foi uma estratégia, né, para 2 coisas. Primeiro, para não pagar, suspender o pagamento de dívida. E segundo, pode até atrair outros investidores, porque as ações caíram bem. Isso seria uma saída. Ao invés de deixar vencer a dívida, e aí sim, né, se ele deixa vencer a dívida, uma companhia pode pedir a falência dela. Aí é um problema sério, porque tudo que entrar de geração de caixa seria direcionado para a dívida e até a venda de ativos. Então, ela evita esse problema e suspende o pagamento dela. Sobre o pessoal até já perguntando aqui, impactos em BB, Banco do Brasil e YouTube. SMP, até hoje a gente escreveu um relatório sobre isso, né? Sobre os bancos. Tá no nosso relatório matinal, tá na nossa página para quem é cliente, né, XP. Eu diria o mais afetado, Banco do Brasil, depois Bradesco, depois YouTube. As informações que se tem é que o Banco do Brasil teria um empréstimo entre 4 bi e 4 bi e meio. O Bradesco 2.700 e o Itaú 2 bilhões de reais. Sendo que se você jogar pelo tamanho das carteiras de cada banco, o impacto para o Itaú seria 0,36% da sua carteira total de crédito, se ele não recebesse mais nada. Para o Bradesco, 0,58% e para o Banco do Brasil, 0,59% da carteira total da companhia, né? Então, tem impacto em bancos, mas eu acho que pode abrir oportunidade novamente aí para comprar Itaú. Tá ok? Sobre a renegociação de dívida, da dívida dos estados, se pode impactar na Bolsa, né? Acho que já estava previsto isso, essa carência, a União teria que fazer, não tem muita saída, né? Ainda mais quando o Rio decretou calamidade pública, o governo federal tem que ajudar, então é mais um problema. Eu não vejo isso com menos impacto, vejo muito mais o impacto com o discurso da Janet Yellen e também a votação em agosto da permanência ou não
do presidente interino, né, Michel Temer, sobre o processo de impeachment. Vamos lá agora, pessoal perguntando de Fibria. Está na Bacia das Almas? É uma boa hora para começar a comprar? Fibria está negociando junto com o dólar, né? O dólar em queda acaba amassando essas empresas. A gente aqui prefere Klabin, KLBN11, né? Que aí você está falando de embalagem, se tiver uma recuperação na demanda doméstica, né? Seja pela exportação, seja pelo consumo interno, a Klabin é mais focada nessa parte de embalagem, papelão seria melhor do que Fibria, que é muito mais voltada para o dólar. Mas eu ainda esperaria um pouco para comprar. O que o senhor acha? Eu acho o ativo bem interessante, Celso. A gente teve uma movimentação em que as ações da Fibria elas saíram aí da região dos R$ 34,30, tiveram uma forte movimentação de desvalorização até a região dos R$ 26,70/27 e chegou num ponto em que nós que olhamos via gráfico, podemos considerar um estado um pouco sobrevendido do papel. Inclusive, até na Arena do Investidor, a gente recomendou uma operação de compra do ativo. Então, primeiramente, vamos começar olhando ela. Antes de olhar ela, vamos olhar o dólar, tá? Gráfico do dólar aqui na tela para vocês. O que a gente tem? O dólar testando uma região de suporte, fez um candle de indefinição ontem e hoje me configura um candle de reversão. Esse daqui é um candle clássico de reversão denominado um martelo em cima de uma região de suporte. Claro que esse candle só vai ser configurado se tivermos a superação da máxima de hoje. Isso pode acontecer, o rompimento da máxima de hoje, e o dólar ter uma movimentação positiva. Quais seriam os alvos, quais seriam os pontos em que o dólar poderia buscar? Primeiro ponto aqui, 3.435, que é a referência desse fundo juntamente com o gap que encontra-se em aberto, e posteriormente a resistência mais relevante ficaria na casa de 3.500, que é justamente o ponto em que antes o Banco Central atuou. Então, assim, graficamente falando, o dólar caiu bem nos últimos pregões, são de 3.530 e veio para 3.380 e ele pode ter algum repique. Coincidentemente é isso, a Fibria ontem ela me fez um candle aqui, ele abriu um leve gapzinho de baixo, subiu, superando aqui pelo menos 50% da negociação do movimento anterior, tá? O movimento de sexta-feira. O rompimento da máxima de hoje levou a gente a trabalhar uma compra contra a tendência, tá? Uma compra contra a tendência, contra o viés, é um viés de baixo. A gente espera que o papel tenha um possível repique. Qual que é o alvo? Aqui é média de 21 períodos. Tá? O mercado tem um espaço para desenvolver altas, nós estamos trabalhando compra com uma posição reduzida do papel, o stop abaixo dos R$ 26,00 e aí a gente vai esperar um possível repique. Lembrando que é trade contra a tendência e abre espaço aí para o dólar ter também um possível repique. Claro, a gente tem a tarde inteira ainda para poder negociar e vamos acompanhar se o papel vai ter força para se sustentar acima desses patamares aí de 27, 28 reais para ter um possível repique nos próximos dias. Tá chamando a atenção, Celso, devido à movimentação do dólar. E só para complementar, lembrando, o dólar chegou nos patamares de 3,37, 3,380 para quem olha o futuro, 3,370. É uma queda muito expressiva, lembrando que o dólar estava em 3,600, 3,500, perdeu 400 e agora veio tocar em patamares que a gente não vê aí já há anos chegando nesses pontos, né? Então é um ponto importante para a gente poder ficar atento e é justamente o call que a gente tinha passado da pesquisa com os investidores institucionais, que a gente comentou já há um bom tempo, que era onde que o dólar poderia buscar. Então, é um ponto importante de suporte, um repique pode ter aí tanto no dólar quanto em Fibria. Vamos lá, vamos falar para o Ibovespa, o que a gente acha para o Ibovespa, o que a gente acha também do dólar, né, antes de mais nada. Sobre o Ibovespa, né, ele estava num cenário, uma tendência de alta muito por conta do Brexit, que é a saída, o referendo de saída do Reino Unido da União Europeia. E aí a gente já falava sobre isso na semana passada, que a gente não acreditava nessa saída, ela vem se configurando, né? Até o David Beckham, casado com a ex-Spice Girl, já falou hoje que vai votar pela permanência na União Europeia, né? No início todo mundo fala, não, vou votar contra, o cara saída, vou votar a favor, né, da saída, tudo mais. E aí quando vem os problemas, grandes bancos mundiais falando de fechamento, né, dos escritórios por lá, tudo isso, o pessoal começa a ficar um pouco mais preocupado. Bolsa andou nesse período, foram 4 dias de altas seguidas. Hoje vem caindo muito por conta desse cenário da Oi afetando bancos. Bancos representam quase 30% do índice. Petróleo em queda, afeta a Petrobras também, commodities, aí Vale sofrendo. Então está muito mais por isso que as bolsas lá fora estavam operando em alta. Ainda acho que a bolsa poderia andar mais um pouquinho. Olharia ali para os 51 mil pontos, ainda num curto, médio prazo. Tem a votação do referendo. Dia 23 poderia andar mais um pouquinho, mas também não vejo motivos para andar mais. Né, dependeria muito mais dos Estados Unidos e alta de juros. Porque por aqui,
o político agora só em agosto. O que você acha? Ibovespa. Celso, então, em relação ao Ibovespa, que a gente vem comentando diariamente com os nossos alunos dentro da arena do investidor. O índice Ibovespa está numa situação bem delicada, onde a gente tem que ter, fora a atenção no cenário político, a gente teve o pronunciamento do Eduardo Cunha, agora, melhor, estamos passando aí o pronunciamento do Eduardo Cunha na televisão. Então, assim, segue indefinido, segue num cenário bastante delicado, porém, eu acredito numa recuperação num prazo maior para o Ibov, tá? Com essas mudanças, essas alterações, eu acredito que o mercado tende a se beneficiar. Em relação ao Ibovespa, graficamente falando, o que a gente tem aqui? Uma região importante de suporte que foi testada nos patamares de 48 mil pontos. Segurou bem. O próximo ponto de parada que eu vejo do índice Bovespa, a gente tem aqui a região de 51.730, tá? 52 mil pontos. Então, tem espaço para continuar subindo? Tem. 51.800/52 seria o primeiro alvo, e depois a gente poderia buscar os alvos aí da máxima do ano na casa de 54 mil pontos. Eu acredito sim que ativos podem começar a melhorar em bolsa, ou o Ibovespa pode começar a subir, porém, eu vejo uma alta um pouco mais consistente para o Ibov, se a gente for colocar um gráfico um pouco maior, um gráfico semanal, lá a gente já está chegando no próximo segundo semestre, na final do segundo semestre, começo do ano que vem, eu acredito numa recuperação interessante e atrativa do mercado. Levando em consideração também, Celso, o que você mencionou, a gente tem todo o cenário político que a gente tem que ficar atento, que qualquer dia, qualquer horário pode ser alguma informação que venha pegar a gente de surpresa. E agora a reunião no próximo dia 23, que é a saída da União Europeia, né? Do Reino Unido da União Europeia. Mas assim, sou otimista com bolsa, e próximo ponto que eu vejo ali na casa dos 53, 54 mil pontos. Claro, se ficar acima dessa região dos 50 mil pontos, ok? E perdendo 48 mil pontos, o cenário não é positivo e abre sim espaço para uma movimentação um pouco mais direcional em queda. O pessoal perguntando se o Banco do Brasil vai levar prejuízo ou pode não perder nada. Não é certo que leve prejuízo, mas pode não perder nada. Vai perder alguma coisa muito provavelmente, ficaria no meio do caminho. O setor da Oi já teve sua época de ouro na bolsa, sim, SMP. Vocês veem alguma empresa que poderia bombar em termos de resultados operacionais? A gente gosta de Vivo, acho que Vivo, né, pode até botar aí para análise, antes do dólar, por favor. Vivo, acho que se beneficiaria nesse cenário, né, com uma menor competição, né, só se ela for vendida, se ela for vendida, mas acho que vai ser mais difícil ela ser vendida, né, ficaria mais fácil dividi-la entre os três players que já queriam anteriormente. Mas o que você me diz do gráfico de Vivo? Vivo é um papel que a gente estuda ele já há um bom tempo, né? Ele está trabalhando dentro de um cenário de consolidação desde março. A gente tem aí uns 3 meses em que o papel não tem uma movimentação clara. Acreditamos sim que há espaço para uma movimentação direcional. Se a gente for trabalhar aqui olhando graficamente, o rompimento dos patamares de 43/43,50 leva a Vivo a retomar uma movimentação positiva. Ou o que a gente pode pensar em trabalhar em Vivo? Tocou na região de suporte, R$40 é compra. O mercado tocou na região dos 40/39, compra, que ele vai trabalhar dentro desse movimento de indefinição. Um gráfico um pouco maior, um gráfico cuja uma sinalização é o semanal, um pouco mais de consistência. O que Vivo me configura aqui? Para quem tem um pouco mais de paciência para poder olhar o papel, a gente tem aqui uma movimentação de sobe, passa por um período de correção e o ativo me configura aqui um pivô de alta, na qual ele pode ser um pivô de alta um pouco mais longo, e para quem for interpretar num cenário um pouco mais curto, a gente teria aqui sim um mastro e bandeira sendo configurado. O que é importante a gente levar dessa movimentação gráfica? Que ele começou a cair, percebam que no final do ano passado, tá, o segundo semestre, ou melhor, ao longo do ano passado como um todo, a Vivo foi bem penalizada, ela caiu bem. Olha o movimento em que a Vivo fez. E agora ela não tem mais força para cair, ela está sinalizando que se ela romper os 43/44 reais, ela tem espaço para andar, e o primeiro alvo do papel, R$52, seria o primeiro patamar de preço, que nada mais é do que o topo histórico do papel. Então, acredito que Vivo tem a andar? Tem, porém ela só tem que sair desse cenário de consolidação. Superação de 43, 44 é compra. Chegou na região do 39, podemos avaliar uma compra, esperando que ele vai voltar também para os 44. Então tá bem interessante o gráfico da Vivo. Agora, Celso, só uma curiosidade. Em relação ao cenário que aconteceu com a Oi, um endividamento bilionário que, de uma certa maneira, acaba prejudicando o índice, tem alguma outra companhia que
segue um caminho de atenção, que a gente deve ficar de olho? Você tinha a Petrobras, né? A própria Vale, não de quebrar, Tá. mas num cenário de alto endividamento, né? Se o petróleo voltasse a cair e o dólar voltasse a subir, a Petrobras precisaria fazer um aumento de capital. Mas aí faz aumento de capital, né? A Oi fez aumento de capital em 2014, né? A criação da Supertele, que se unia a Portugal Telecom, deu no que deu. Mas no caso da Petrobras e Vale estão endividadas, mas dá para sair desse problema, não é um cenário como foi o da Oi, né? A Oi estava mais de, se a gente for analisar, 8 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Já a Petrobras está 5, a Vale está 3,7. É alto, mas não é inviável de se pagar. Show de Fora bola. que tem por trás o governo, que poderia fazer aumento de capital, e a Vale também teria demanda para um aumento de capital, se necessário. Com perspectiva de queda de juros, é hora de entrar nas imobiliárias? Não, eu preferia entrar no varejo. Melhor comprar a loja Renner e Lame, por exemplo. Até porque não tem liquidez, né? Você tem liquidez em Cirela, MRV... Exetec tem mais Exetec, pouco. E Gafisa ali, só. Mesmo que o IPCA 15 de hoje, vocês mantêm a visão de que Selic só cairia no final desse ano? Sim, SMP. Seguimos com esse view de queda só para o final do ano, tá? Pessoal pedindo muito microcap, small cap. Aqui a gente queria se focar nos maior liquidez, até para não ter evento, né? Por exemplo, CSU, né? CARD 3. Você teve ninguém olha o ativo, você teve uma melhora nos resultados, começaram a comprar. Não sei se você quiser analisar. A análise técnica não tem tanta eficiência, viu, Celso? Fundamento, um ativo barato mas sempre foi. Teve problema com a Caixa, teve discussão sobre Correios, a empresa mudou um pouco a sua estratégia, melhorou, era tida como um call center, mas eu também não vejo motivos para olhar, até porque teria que estudar, entender, a gente até por liquidez faz um corte, ela não entra, está longe de entrar nesse corte, tá? O pessoal pediu para olhar Arezo, para você olhar Arezo. Só pedindo só mico, né? Só empresa pequena, empresa com liquidez menor. Eu costumo não acompanhar muito o papel com uma liquidez baixa também, que a análise técnica acaba perdendo um pouco a sua eficiência. Não estou mencionando que não funciona, tá? Mas vamos lá, Arezo, rapidamente o gráfico aqui. Arezo, linha de tendência de alta foi perdida, ok? Ele testa aqui uma região de suporte relevante. Foi testado aqui a média de 21 períodos. Um fundo, outro fundo. O mercado pode tentar refletir o movimento prévio anterior, que seria esse movimento, a partir desse movimento de alta que iniciou ontem. Então, o que eu vejo? A superação da máxima de ontem em Arezo pode levar o papel a buscar aqui os patamares de 27,50, R$27, ok? Só tem um pouco de atenção, se tivermos algum pregão em que o ativo venha fechar abaixo dos 24,30, ele pode me fazer um pivô de baixa e desconfigurar esse viés positivo. Então, da maneira que está estruturado, tem espaço para buscar 27,50. Perdeu 24,40, 24,50, ele tem espaço para cair e a gente vai alvo lá da Arezo na casa de R$21, que seria esses fundos anteriores e coincidentemente retrações de Fibonacci por aqui. Mas é um papel aí com pouco volume, pouca movimentação, tá certo? Tem mais algum pedido? Teman 3. Teman 3. Pô. Papel 1,54 é um papel que eu acabei não costumo acompanhar também, tá? Mas graficamente falando, o que eu vejo? Nada no papel, totalmente indefinido. Tem uma região de suporte importante em R$1,50. Se perder esse patamar de preço, a gente pode interpretar o que aqui? Um triângulo descendente. 1,50 sendo perdido, os próximos pontos de parada, 1,36. Cenário para compras, temos qual? Somente se superar o patamar de 1,73, que esse topo prévio a gente esperaria um pivô de alta, 1,73, o próximo ponto de parada ficaria em 1,88. Aproveitando que está olhando, vou olhar mais um então aqui. FLRY3, Fleury que o pessoal solicitou. Tem uma tendência de alta clara, ok? O ativo tem uma grande tendência de alta. Dá para trabalhar compra? Dá. O rompimento da máxima aqui desse movimento, 26,60 é compra. Ou a superação da máxima de ontem também, o ativo pode dar uma compra
para um prazo um pouco maior. Então continua aí, ELPL4 e GGBR4. Ô, louco. Tá na mão, passei a bola para ele agora. Vamos lá. ELPL4. Então vamos começar em Eletropaulo. Primeiro, Isso. é um papel que deve um pouco de atenção, porque nós temos uma região de suporte que está querendo ser perdida, tá? A região de 6,60, o ativo está querendo perder essa consolidação. Percebam que se tivermos hoje, o mercado perder um pouco mais, ficar próximo à mínima, ele pode ter uma movimentação de queda dos próximos dias e buscar o quê? Um suporte. Claro que temos alguns obstáculos. 6,60, próximo ponto de parada 6,30, 6,35. Perdendo 6,35, próximo ponto de parada em R$ 6,00. Então, atenção, abaixo de 6,60, 6,55 pode ter uma venda do papel. Algum possível repique, alguma movimentação positiva, superação da média de 21 períodos, 6,95. Superando R$ 7,00, o ativo pode buscar aí os patamares de 7,55. Qual que é o outro, Eletropaulo e? GGBR4. GGBR4. Primeiramente, vamos olhar GGBR4 no semanal. GGBR4 é um papel que a gente deve ter muita atenção. No semanal ele sobe, passa por um período de queda, corrige. Percebam que ele trabalha, o ativo trabalha na média de 21, nessas proximidades aqui, entre 5,70, 5,80, R$ 6,00. Ele consolidou. Temos duas leituras a serem feitas em GGBR. Se perder 5,55, é um cenário negativo, é um cenário em que tem espaço para uma queda e teremos suporte aonde? Abaixo de 5,55, 4,50. Posteriormente, ele poderia buscar aqui esses fundos prévios na casa de 3,50. Danilo, tem espaço para ir? Os próximos suportes, as próximas referências de preço, sim, tem espaço. Porém, eu não descarto a possibilidade de GGBR voltar a trabalhar acima desses 6,30 e aí eu descaracterizar esse movimento de baixa. Tá? Ele segurou na minha média de 21 períodos e aí eu poderia imaginar uma movimentação positiva de um pivô de alta um pouco mais longo. Então é um patamar, ele tem que se desvencilhar da região de 5,50 barra 6,30. Rompimento de 6,30, o cenário é positivo. Perdeu 5,50, o cenário é negativo. Então muito cuidado com GGBR. Tá? Se a gente for olhar um gráfico mais curto, agora um gráfico diário, percebam que a oscilação do papel é nesse range de preço, ele não sai desses patamares de preço. Então, para ele ter uma movimentação clara, ele tem que se desvencilhar desses patamares, seja rompendo ou seja perdendo. No diário, se ele perder 5,50, é um ponto para se trabalhar vendido, tá bom? E Vale, perguntaram de Vale, vambora, manda bala aí. Esse SUSB 5, tá contigo. Ô louco, motorista. Vale. Então vamos lá, Vale, o gráfico da Vale é bem parecido com o GGBR, então eu não vou me estender muito em relação a Vale. A Vale também me fez um movimento de alta, tá? Me passa por um período de correção, eu estou mencionando para vocês o gráfico semanal, ele me corrige até a minha média de 21 períodos. Quais são os pontos em que a gente tem que definir Vale como suportes e resistências? 10,80, perdeu, é queda. Superou a resistência na casa de 13,25, ele tem espaço para desenvolver uma movimentação de alta e aí sim firmar um pivô mais longo. Se eu olhar o diário, ele tem um gráfico bem parecido com a Vale. Danilo, você está em cima do muro? Não, não estou em cima do muro. Estou esperando o papel me mostrar um direcionamento claro. Na maneira que está estruturado, é em definição do papel. Cenário de alta acima de 13,30 e cenário de queda abaixo de 10,80. É onde que eu vou trabalhar compras ou vendas um prazo um pouco maior. E continuando aqui, a gente tem também Suzano, SUSB5. No gráfico semanal, Suzano tem um espaço para continuar seu movimento de queda, a tendência é de queda, suportes imediatos a gente tem aonde? Temos aqui em 10,80. Então tem espaço para cair? Sim, tem espaço para cair, porém a gente não pode descartar que há um mês, ou melhor, 4 semanas, Suzano está caindo sem parar. Tá? E a gente definiu no curto prazo, o gráfico diário, um cenário de consolidação. O que podemos trabalhar? Tá? O que podemos trabalhar? Abaixo desses 11,80, uma venda em Suzano para buscar a casa de 10,80. E caso venha superar essa consolidação aqui em 12,37, a gente pode trabalhar alguma compra. Tá? Então tá um pouco distorcida, a gente tem aí a posição comprada em Fibria, Suzano tá dando venda se perder 11,73, então atenção para quem trabalha distorção de preço e principalmente long e short, entre o par aí Fibria com Suzano, a gente vai tentar pegar um rate, a gente pode até voltar a comentar nas próximas batalhas do século, mas tá distorcido os papéis de celulose, Fibria e Suzano.
Infelizmente o tempo aqui acabou, né? Perguntaram o SMP que estratégia que os bancos privados brasileiros poderiam adotar para lucrar com essa crise violenta que se abate sobre o país. SMP, tem um relatório que a gente soltou sobre oportunidades de investimentos na quinta-feira, está na nossa página da XP, sobre Itaú. Ali eu menciono quais as estratégias que os bancos privados, principalmente Itaú, pode fazer para lucrar com essa crise. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar por aqui, né? A gente tem um evento aí da XP no próximo sexta, sábado e domingo, a nossa Expert, que é a feira anual, né? Um palestrante lá, Fernando Henrique Cardoso, Abílio Diniz, José Galó, CEO da Loja Gênia. Tem um painel com William Vac, a nossa economista-chefe Zeina Latif, Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central, junto com Demetrio Magnoli, né? Dentre outros participantes, né? Na parte de motivacional, tem a Carol Barcelos, do Planeta Extremo, tem junto com ela Fernando Fernandes, que é ele acaba participando das Paralimpíadas, o Torben Grael, o Oscar Schmidt, né, participando, e até o Gerson Camarote para falar sobre política, e além dele o Ryan dos Santos, que ele fala que vai ser o Obama brasileiro, presidente brasileiro. Interessante a história dele. Eu também participarei, né, como palestrante. Vocês podem entrar no site lá, expert, né, xp.com.br. Desde 2011 que nós realizamos essa feira anual, com mais de 2.000 participantes. E aí a semana está extremamente demandada, a gente tem que encerrar por aqui. Quem quiser acompanhar, mídias, redes sociais, a gente vai postar sobre o evento lá. E só para complementar, Celso, Expert, na sexta-feira, o Visão Técnica vai ser feita diretamente de lá. Aí. Tá? Então a gente vai estar com o Thiago Salomão fazendo um evento direto de Atibaia, transmissão ao vivo para vocês e passando aí os principais pontos do que está acontecendo no maior evento do mercado financeiro aqui da América Latina. É isso aí. Vou ficando por aqui. Infelizmente, eu só volto semana que vem. A gente vai trabalhar final de semana, mas a gente acha que oportunidades de investimento existem. E aproveitem a sala para girar, para operar, tape reading, análise técnica, arena do investidor. É isso aí. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Até terça-feira da semana que vem. Desculpa. Todos os dias, às 9 às 5 da tarde, a gente está lá em 4 profissionais auxiliando vocês ao longo de todo o pregão. Obrigado a todos, um excelente início de semana, muito cuidado, muita atenção ao cenário político e bons negócios e bons trades. Até a próxima oportunidade.